2022 marcou o fim da emergência em saúde pública causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil. E 2022 é especial também por outros dois motivos. Além de ser um ano eleitoral, com restrições legais para as despesas públicas, representou o fim do primeiro mandato do governador Ibanez Rocha. E todo fim de mandato tem um impacto grande na análise das contas de um governo. Isso porque, na legislação, há regras específicas sobre os gastos públicos nesse período. Tudo para garantir estabilidade financeira na transição entre os governos. Ou seja, o Tribunal de Contas do Distrito Federal avalia também se, ao final do ciclo, havia dinheiro suficiente em caixa para pagar todas as despesas feitas no exercício. O trabalho minucioso de elaborar o relatório analítico e o parecer prévio das contas do governo de 2022 foi realizado pela Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública do TCDF, sob a supervisão do relator das contas do exercício, o conselheiro Renato Rainha. Nesse relatório, que é uma poderosa ferramenta de transparência e controle social, o tribunal avalia, por exemplo, se o orçamento previsto para o ano foi cumprido e se durante o exercício foi investido o mínimo necessário em áreas como saúde e educação. O Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento orçamentário e financeiro do Distrito Federal. 2022 foi o terceiro ano de vigência do plano, e apesar de se encaminhar para o fim, os indicadores e as metas estabelecidas se mostraram falhos ou insuficientes para a implementação e acompanhamento das políticas públicas propostas pelo GDF. Na análise da compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, o Plano Plurianual, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi apontado que cerca de 100 ações previstas no plano não receberam dotação na LOA, o que mostra uma necessidade de melhorias no planejamento orçamentário. Para 2022, a Lei Orçamentária Anual trouxe um orçamento no valor de 32,3 bilhões, que em conjunto com os 16,3 bilhões do Fundo Constitucional do DF, somaram 48,5 bilhões à disposição do Distrito Federal para o ano que se iniciava. Ao longo do exercício, a previsão de recursos administrados pelo DF saltou para 52,9 bilhões, enquanto a autorização para os gastos alcançou 55,5 bilhões. Mas, ao final do exercício, foram efetivamente arrecadados 50,5 bilhões e gastos 50,6 bilhões. Uma diferença de 76,3 milhões identificada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Em 2022, os recursos do Fundo Constitucional do DF tiveram um papel relevante no orçamento, financiando 32,2% das despesas locais. Já a maior parte do orçamento aplicado no Distrito Federal, cerca de 68%, veio dos recursos distritais, divididos entre 33,9 bilhões dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e 375,2 milhões do orçamento de investimento. Nos anos anteriores, o governo do Distrito Federal vinha poupando parte dos recursos arrecadados. O GDF economizou 1 bilhão e 399 milhões de reais em 2020 e 1 bilhão e 296 milhões em 2021. Já em 2022, foram gastos 76,3 milhões acima da receita. Mas essa despesa a mais foi absorvida pelo superávit financeiro dos exercícios anteriores, o que compensou o resultado orçamentário negativo observado no ano. O custo da máquina pública consome a maior parte do dinheiro em caixa e é pago pelo orçamento corrente. Já o orçamento de capital, que são as receitas vindas de empréstimos e as despesas com investimentos, representa menores valores, mas tem grande importância para o orçamento. As despesas de capital foram 1 bilhão e 100 milhões de reais maiores que as receitas de capital, o que significa que recursos correntes puderam ser aplicados em investimentos.
Em 2022, do total de 33,9 bilhões dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, 32,9 bilhões corresponderam a receitas correntes. A arrecadação de tributos, como o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, o ICMS, e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, foi a principal fonte dessas receitas correntes. Em termos líquidos, a arrecadação de tributos teve alta de 4,5% em relação ao exercício anterior, saindo de 17 bilhões e 100 milhões de reais em 2021 para quase 18 bilhões em 2022. Por outro lado, em 2022 foi registrada uma queda de 1% no imposto com a maior arrecadação, que é o ICMS. Entre os motivos está a redução da alíquota sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações promovida pela Lei Complementar Federal 194 de 2022. Também por causa dos incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo GDF, outros 6 bilhões e 600 milhões de reais em tributos deixaram de ingressar nos cofres públicos. Mas as informações apresentadas foram insuficientes para avaliar se, de fato, abrir mão desses recursos foi benéfico à população do Distrito Federal. Embora a receita de capital tenha saltado de 330,7 milhões em 2021 para 933,5 milhões em 2022 e a despesa de capital de 501,3 milhões para 2,1 bilhões, ambas ficaram muito abaixo do que estava previsto na Lei Orçamentária Anual. Para o ano de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu metas anuais relativas aos resultados primário e nominal. O resultado primário totalizou 719,4 milhões negativos ao final do exercício, descumprindo a meta de até 546,9 milhões negativos estabelecida na LDO. O cenário deve considerar a arrecadação de ICMS decorrente da lei federal que alterou a alíquota desse imposto. Já o resultado nominal, obtido a partir do resultado primário somado à conta de juros, ou seja, a diferença entre juros ativos e passivos, foi de 28,9 milhões negativos, cumprindo, portanto, a meta fiscal de até 89,5 milhões negativos prevista na LDO de 2022. A Emenda Constitucional número 109 de 2021 instituiu regra fiscal que incentiva medidas voltadas ao equilíbrio e controle das contas públicas. Segundo esse dispositivo, se a relação entre despesas correntes e receitas correntes ultrapassar 95% em um período de 12 meses, é permitido aplicar mecanismos de ajuste fiscal para a vedação de atos que impliquem em aumento de despesas ou ampliação de incentivos e benefícios de natureza tributária. Em apuração feita por esta Corte, verificou-se que no quinto bimestre o índice da poupança corrente atingiu 96,6%, superando, portanto, o limite constitucionalmente estabelecido. Essa situação foi mantida no sexto bimestre, quando o índice correspondeu a 96,8%. Das 9 empresas que tiveram dotações atribuídas na LOA de 2022, apenas 2, a CAESB e a SEB Participações, chegaram a implementar mais da metade do que constou na lei orçamentária. Em 2022, foram destinados 16,3 bilhões para o fundo, crescimento de 2,6% ou 412,9 milhões a mais que no ano anterior. O montante foi dividido entre segurança, que abarcou pouco mais da metade, com 8,7 bilhões, saúde, com 4,5 bilhões e educação, com 3,1 bilhões. Por abrigar a capital do país, o Distrito Federal recebe da União, por meio do Fundo Constitucional do DF, verbas para o custeio das forças de segurança pública e dos serviços de saúde e educação. Atualmente, além de prestar apoio à saúde e educação, o Fundo Constitucional do DF custeia as polícias civil, militar e o Corpo de Bombeiros.
Em 2022, 13,9 bilhões de reais do FCDF foram destinados a pagamento de pessoal e encargos sociais, ou seja, cerca de 85,3% dos recursos do fundo. Outros 2,3 bilhões, que representam 14,3%, foram para outras despesas correntes e apenas 56,7 milhões, menos de 0,4%, foram empregados em investimentos. A maior parte dos recursos públicos serve ao custeio da máquina pública, em especial ao pagamento de mão de obra. Em 2022, os gastos com pessoal e encargos sociais do DF alcançaram 30,2 bilhões de reais. No gráfico, é possível notar que em 2020, o Fundo Constitucional chegou a custear mais despesas dessa natureza que os recursos próprios do GDF. Mas desde então, os recursos recebidos via fundo ficaram relativamente estáveis e os orçamentos locais custearam o crescimento dos gastos com pessoal e encargos sociais. De 2021 a 2022, a participação dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social cresceu 2 bilhões de reais, saindo de 14,3 bilhões para 16,3 bilhões de reais. Como a receita arrecadada pelo GDF nos 2 últimos anos não cresceu no mesmo ritmo, uma parcela maior do orçamento passou a ser comprometida com pessoal. Dos 31 bilhões arrecadados nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, 52,5% foram gastos com pessoal, contra 50,4% em 2021. Embora a relação entre a despesa total com pessoal do DF e a receita corrente líquida distrital tenha saltado de 42% em 2021 para 46,4% em 2022, ela se manteve abaixo do limite de 52% definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. No âmbito do Poder Executivo, cujo limite máximo de gastos é de 49%, o índice dos gastos de pessoal apurado no último quadrimestre do ano foi de 44,2%, ligeiramente acima do alerta em 90% do limite, ou seja, 44,1%. Os gastos de pessoal da Câmara Legislativa alcançaram 404,6 milhões, o que correspondeu a 1,38% da receita corrente líquida. O valor ficou abaixo dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Já os gastos com pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal somaram 262,3 milhões, equivalentes a 0,89% da receita corrente líquida, também abaixo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro aspecto relevante quanto às despesas com pessoal diz respeito à força de trabalho do GDF. Ao final de 2022, o GDF publicou que o Poder Executivo tinha mais de 116 mil servidores ativos, sendo cerca de 106 mil integrantes da administração direta em conjunto com as fundações e autarquias, 3,7 mil das empresas públicas e 6,3 mil das empresas estatais. A legislação determina que pelo menos 50% dos cargos comissionados devem ser preenchidos por servidores efetivos. Na análise das contas de 2022, cerca de 80% das unidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do DF tinham mais de 50% dos cargos ocupados por servidores sem vínculo com a administração pública. Os gastos com servidores em atividade representaram quase 60% do montante dos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e Fundo Constitucional do DF aplicado em despesas de pessoal, totalizando 17,9 bilhões. Já os gastos com aposentadorias, reformas e pensões de servidores e militares somaram 12,3 bilhões, ou seja, 40% do total de 30,2 bilhões despendidos com pessoal e encargos sociais.
A Previdência Social dos servidores públicos do DF é regida pelo Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, com exceção dos agentes da Segurança Pública distritais, cujos gastos ficam a cargo do Fundo Constitucional do DF. O regime de previdência do DF é composto por 3 fundos: o financeiro, custeado pelas contribuições patronal dos servidores ativos e complementação do Tesouro; o fundo capitalizado, custeado por servidores em atividade para financiar a própria inatividade futura; e o fundo solidário garantidor, que funciona como reserva de solvência para a Previdência Pública do DF. Em 2022, a despesa previdenciária do fundo foi de 8,4 bilhões, sendo 4,8 bilhões financiada pelo Orçamento da Seguridade Social e 3,7 bilhões pelo FCDF para inativos das áreas de saúde e educação. Já a receita somou 5,6 bilhões no exercício, o que representou um déficit previdenciário de 2,8 bilhões. Ao final, o patrimônio do Fundo Solidário Garantidor se manteve estável, com 5,3 bilhões em reservas de valor. Apesar da instituição do regime de previdência complementar e da criação do fundo capitalizado em 2019, a avaliação econômica do fundo financeiro indica que o déficit deve continuar crescendo até 2041, quando começa a diminuir a necessidade de complemento dos recursos pelo GDF. Diante de um cenário eleitoral com regras próprias e mais rígidas, o Tribunal de Contas atuou preventivamente, encaminhando ao governo do Distrito Federal orientações sobre as principais restrições previstas para o ano eleitoral. Para que a máquina pública não seja indevidamente utilizada em favor de candidatos em ano eleitoral, a legislação define limites, principalmente com base nos valores gastos em anos sem eleições. Embora caiba à Justiça Eleitoral a avaliação e o cumprimento das exigências e vedações da legislação eleitoral, o Tribunal acompanhou o tema, que também impacta nas contas públicas, e encaminhou os levantamentos encontrados à Justiça Eleitoral por meio da Decisão 929 de 2023. A série histórica dos gastos com publicidade e propaganda nos anos anteriores foi impactada e justificada pelo cenário de pandemia da Covid-19, como podemos observar no gráfico. No decorrer de 2022, 252,7 milhões foram gastos com publicidade e propaganda. Houve uma redução de 8,7% em relação ao ano anterior, que pode ser creditada às regras com publicidade e propaganda em ano eleitoral. Tal cenário também explica a queda substancial nas despesas com publicidade institucional no terceiro trimestre de 2022, uma vez que a legislação veda campanhas de órgãos públicos nos 3 meses que antecedem as eleições. Por outro lado, o TCDF alertou ao governador e dirigentes de 10 empresas estatais, em especial BRB, sobre infração à Lei 13.303 de 2016, devido aos gastos desse tipo, acima da média dos últimos anos, e também ao gasto de 2021. No que se refere à legalidade das despesas públicas, houve um aumento de 66,5% nos gastos sem cobertura contratual em comparação ao exercício anterior. Levantamento também mostra que pelo menos 304,9 milhões foram gastos sem contrato válido e vigente. 4 unidades apresentaram despesas sem cobertura contratual em desacordo com a legislação, sendo que 188,6 milhões foram executados pela Secretaria de Educação e outros 115,2 milhões pela Secretaria de Saúde. Cabe ao TCDF avaliar se o GDF investiu o mínimo obrigatório em educação, saúde, cultura, pesquisa, promoção dos direitos da criança e do adolescente, além da aplicação de recursos pelos 35 fundos especiais constantes da LOA de 2022.
A aplicação de recursos nesses fundos especiais tem sido muito baixa. Dos 35 que receberam dotação ao longo de 2022, 20 apresentaram baixíssima execução, não chegando nem à metade de suas dotações atualizadas. E desses, 5 fundos não tiveram qualquer execução. Em virtude disso, ao final do exercício, 63,8 milhões foram repassados à conta única e outros 26,7 milhões, correspondentes a um superávit financeiro dos fundos, foram revertidos ao Tesouro do Distrito Federal. Na área de saúde, que inclui distribuição de medicamentos e construção e reforma de hospitais, a aplicação de recursos ultrapassou o mínimo exigido em 2022, totalizando 4,5 bilhões. Na educação, as despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino somaram 5,7 bilhões no ano, o que corresponde a 26,3% do total de receita de impostos e transferências computáveis, superando então o limite mínimo de 25%. Em 2022, foram aplicados 2,6 bilhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para pagamento dos profissionais do magistério. O valor está acima do limite mínimo estabelecido em lei, que era de 2,1 bilhões. Em relação aos recursos do Fundeb, as aplicações totalizaram 2,7 bilhões, correspondendo a 93,1% do limite estabelecido para o exercício. O tribunal considerou o limite cumprido, desde que o valor remanescente, quase 202 milhões de reais, seja obrigatoriamente empregado em 2023. Já o valor destinado no orçamento ao Fundo de Apoio à Cultura foi inferior ao exigido pela Lei Orgânica do DF. Por conta de um pedido de reexame do GDF sobre o alerta para o uso de recursos não aplicados em exercícios anteriores, a questão esteve suspensa durante o exercício de 2022. Embora em 2021 o saldo remanescente dos anos anteriores tenha sido repassado ao fundo, em 2022, 21,1 milhões desses empenhos foram cancelados. E ao final do exercício, nem mesmo os 0,3% da RCL foram alocados ao FAC, que recebeu 85,4 milhões em dotações orçamentárias, tendo executado 60 milhões. Já o valor mínimo previsto na Lei Orgânica para a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF era de 147,3 milhões. Ao final do exercício, a dotação foi de 145,9 milhões, representando 99% da previsão legal. Como a diferença foi pequena, o tribunal considerou atendido o mínimo legal. Quanto ao uso dos recursos, a Fundação também apresentou bons níveis de execução, tendo aplicado em 2022 131,4 milhões, o equivalente a 90,1% da dotação autorizada. Entretanto, o GDF não vem cumprindo a regra de transferências de recursos à Fundação mês a mês em duodécimos, como determina a Lei Orgânica. Já o FDCA, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, continuou com níveis de execução bastante baixos. Embora a dotação do fundo tenha superado o mínimo legal, que é de 53,6 milhões, o montante executado foi de apenas 32,4% do estipulado pela legislação. Ao ser questionada sobre a baixa aplicação em políticas de atenção aos direitos da criança e do adolescente, a Secretaria de Justiça e Cidadania apresentou justificativas insatisfatórias. Também outros recursos fazem parte do chamado Orçamento Criança e Adolescente. Para o exercício de 2022, foram previstos 6,8 bilhões, e destes, 6,6 bilhões, ou seja, 96,8%, foram realizados. O tribunal acompanhou o comprometimento de recursos decorrentes da contratação de parcerias público-privadas. A legislação define limite máximo de despesas decorrentes dos contratos de PPPs em 5% da receita corrente líquida.
Embora em 2022 não tenha sido identificada execução de despesas com essas parcerias, o TCDF determinou ao governo do Distrito Federal a adoção de medidas para que as estimativas de gastos das PPPs a contratar, após disponibilizado estudo técnico, passem a ser computadas na apuração do limite legal. Em 2022, o pagamento das despesas mês a mês, que somou 31,1 bilhões, esteve prudentemente abaixo das receitas arrecadadas, que totalizaram 33,9 bilhões. Apesar da boa execução do fluxo de caixa, o GDF não vem utilizando adequadamente o SIGO para registrar toda a liberação de limites financeiros. Nos registros, foi identificada apenas a liberação de 26,9% dos 36,2 bilhões programados, embora os pagamentos tenham ultrapassado e bastante este percentual. Como o orçamento só tem validade até o último dia do ano, para aquelas despesas que ainda se encontram na fase de contratação ou execução quando o exercício se encerra, são utilizados os chamados restos a pagar. Em 2022, foram pagos 2,3 bilhões de restos a pagar inscritos em exercício anterior, que comprometeram 6,9% da receita arrecadada no ano. Ao observarmos o gráfico, é possível notar que esse comprometimento vinha diminuindo de 2019 a 2021, mas voltou a crescer. No final de 2022, foram inscritos menos restos a pagar que no exercício anterior. A dívida ativa representa a maior parcela do patrimônio do Distrito Federal. Nela são computados os valores que o Tesouro Distrital tem a receber. Ao final de 2022, o saldo a receber alcançou 38,6 bilhões, acréscimo de 6,6% ou 2,4 bilhões frente ao exercício anterior. Desse montante, 94,1% corresponderam a créditos de origem tributária. A previsão de arrecadação de recursos oriundos da dívida ativa em 2022 era de 1,2 bilhão. Pouco mais da metade, 588,5 milhões, foi efetivamente recolhida aos cofres distritais, o que indica a necessidade de que o GDF revise a estimativa de recebimento desses créditos. Já a dívida pública, que representa as obrigações contraídas pelo governo do Distrito Federal, correspondeu a 15,1 bilhões, elevação de 5,9% ou 845 milhões em comparação a 2021, mas dentro dos limites de endividamento estabelecidos pelas resoluções do Senado Federal. A maior parcela da dívida pública é a consolidada, que chegou a 11,3 bilhões em 2022. Parte dela se refere aos precatórios judiciais do DF, cuja apuração não tem sido precisa pelo GDF, uma vez que há discrepâncias entre os valores informados no relatório de gestão fiscal, os contabilizados no SIGO e os apresentados pela Procuradoria-Geral do DF. Ao longo de 2022, esta Corte de Contas acompanhou as medidas adotadas pelo GDF para a melhoria da gestão dos precatórios e determinou à PGDF e à CEPLAD que encaminhassem um plano de ação com as providências para a correção dessas divergências contábeis. Os repasses efetivados pelo GDF ao Tribunal de Justiça Local para pagamento de precatórios judiciais referentes ao exercício de 2022 superaram a quantia mínima prevista no plano de pagamento homologado no exercício. Embora o GDF tenha apresentado as demonstrações contábeis exigidas pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, faltaram notas explicativas de pontos relevantes. Com relação ao balanço patrimonial, verificou-se a utilização de contas distintas das especificadas no manual. Uma auditoria do TCDF considerou que as demonstrações financeiras da conta Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo do GDF apresentaram razoavelmente a posição patrimonial da conta, exceto pela distorção no valor de 81,4 milhões. Quanto à demonstração dos fluxos de caixa, a atuação do tribunal também identificou a utilização de contas além daquelas pertencentes ao subgrupo caixa e equivalentes de caixa, situação que foi corrigida ao longo de 2022.
O Plano Estratégico do Distrito Federal, que estabeleceu 8 eixos temáticos que devem compreender os principais focos do governo, foi elaborado em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O Plano Plurianual 2020-2023 vinculou programas e ações a esses eixos. Em 2022, eles somaram 42,6 bilhões em gastos realizados. Os 3 eixos com maiores valores, saúde, segurança e educação, somaram 30,2 bilhões e receberam significativa participação de recursos por meio do Fundo Constitucional do DF. Para o exercício de 2022, estavam estabelecidos no PPA mais de 200 indicadores de desempenho relativos aos programas temáticos. Até o final do exercício, 14, ou seja, 6,8% deles deixaram de ser apurados. Dos mensurados, totalizando 191, 49,7% alcançaram o resultado pretendido e pouco mais da metade, 50,3%, não alcançou o resultado desejado para o exercício. Esses índices apurados não se mostraram suficientes para avaliação da completude das políticas públicas empregadas pelo GDF, em especial quanto à eficácia dessas ações. Os gastos do eixo de saúde alcançaram 10,1 bilhões, sendo 4,5 bilhões custeados pelo Fundo Constitucional do DF. A maior parte dos gastos, custeados com recursos advindos da União, foi direcionada ao custeio de pessoal da área de saúde. Para o objetivo estratégico voltado à ampliação do acesso e da qualidade do atendimento ambulatorial e hospitalar, foram aplicados 2,3 bilhões. Cerca de 2/3 destes gastos foram realizados por meio de contratos com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF e com o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada. Dos 5 indicadores de desempenho propostos para esse objetivo, somente um, a taxa de mortalidade, ficou dentro do esperado para o ano de 2022. Em relação às fiscalizações do TCDF na área da saúde, uma auditoria para avaliar a política de atenção domiciliar do DF, o chamado Home Care, mostrou que, em virtude do déficit de profissionais, o número de pacientes atendidos e de visitas por paciente realizadas é inferior ao preconizado pelo Ministério da Saúde. Outra auditoria operacional do TCDF, nos serviços de endoscopia, revelou que a oferta de exames na rede pública de saúde do DF é insuficiente, que faltam profissionais qualificados, salas aptas e suprimentos, e que os equipamentos utilizados em endoscopias pela Secretaria de Saúde não têm contratos de manutenção. Em ambas as atuações, o TCDF determinou que a Secretaria de Saúde adotasse medidas para melhorar os serviços prestados. No eixo de segurança pública, o GDF aplicou em 2022 10,1 bilhões. Desse montante, 8,7 bilhões vieram do Fundo Constitucional do DF e foram destinados à organização e à manutenção da PCDF, da PMDF e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Com recursos do Tesouro Local, o GDF custeou o pessoal, que inclui os servidores do DETRAN, SEAP e Secretaria de Estado de Segurança Pública, além de manutenção do sistema prisional e ações relacionadas ao sistema de trânsito do DF, incluindo policiamento e fiscalização. Na avaliação do desempenho das políticas públicas de segurança, o indicador chama atenção: a taxa de crimes violentos letais e intencionais. Foram 9,5 óbitos por 100 mil habitantes. A meta era que o número ficasse abaixo de 15,5. O gráfico mostra a redução desses crimes nos últimos anos. O número de feminicídios no DF também caiu em 2022. Foram 19 casos contra 25 do ano anterior. No eixo da educação, o DF empregou 10 bilhões. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e de investimento contabilizaram 6,9 bilhões, que foram divididos entre os programas EducaDF e Educação, Gestão e Manutenção. Já o Fundo Constitucional do DF foi o responsável pelos outros 3,1 bilhões. Os gastos do Programa de Gestão e do FCDF concentraram-se em despesas com pessoal, ativo e inativo.
Dentro do objetivo Educação de Excelência, que abarcou, em termos monetários, as principais ações orçamentárias do programa EducaDF, em busca de garantir o direito da aprendizagem em condições adequadas e com equidade, foram propostos 5 indicadores de desempenho. 3 deles foram atrelados ao Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB, e não foram alcançados pelo DF. Segundo a Secretaria de Educação, o motivo foi a interrupção das atividades escolares presenciais nos períodos mais agudos da pandemia da Covid-19. Essa mesma justificativa foi utilizada para explicar o percentual de 42,3% de reprovação no ensino médio noturno da rede pública de ensino do Distrito Federal. Já o eixo Desenvolvimento Social, com 1,7 bilhão gasto em 2022, reúne os programas Direitos Humanos e Assistência Social destinados à proteção social com foco na população em situação de vulnerabilidade e maior risco. A execução nesse eixo focou basicamente no custeio de mão de obra, com 906,3 milhões de gastos com pessoal e encargos sociais. Um dos 17 objetivos relacionados a esse eixo é o de direito à assistência social, em que foram propostos indicadores de desenvolvimento dos Centros de Referência de Assistência Social e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social. Apesar do plano plurianual não ter estabelecido um índice para 2022, informações do Ministério do Desenvolvimento Social indicam como resultado para o DF as notas de 2,97 ID-CRAS e 2,83 ID-CREAS, ambas abaixo do que o plano dispunha como meta já para o ano anterior. Por fim, este vídeo sobre as contas do governo relativas ao exercício de 2022 termina com um capítulo especial. Isso porque, além de ser ano eleitoral, com restrições impostas em lei, 2022 configurou o último ano de mandato, que também possui regras especiais e mais rígidas para evitar o comprometimento da governabilidade da gestão seguinte. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe, nos últimos 8 meses de mandato, a contratação de despesa sem que haja disponibilidade em caixa para pagá-la. No entanto, em 2022, as despesas inscritas em restos a pagar não processados, custeados por fontes não vinculadas, somaram 133,5 milhões de reais e ficaram acima do valor disponível em caixa, que era de 68,1 milhões. Por isso, o tribunal considerou que houve descumprimento do artigo 42 da LRF por parte do GDF, mas afastou a necessidade de apuração de responsabilidades. Isso porque a Lei Complementar Federal número 194 de 2022 trouxe uma excepcionalidade em virtude da perda de arrecadação do ICMS incidente sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.